De volta com o cenário político, nesta terça-feira estamos recebendo aqui a advogada Bárbara Paloma, presidente da OAB Mossoró, que está finalizando o seu mandato de 3 anos. E você de casa pode participar de nosso programa através das redes sociais que estão aparecendo aqui na tela. Um abraço aí para o meu amigo André, que está assim assistindo aqui o nosso cenário político, acompanha aqui sempre que pode o nosso programa de política de todas as noites, programa que fala de tudo um pouco, né? E você de casa pode participar, enviar a sua pergunta, o seu questionamento aqui à nossa entrevistada também. O André está dizendo aqui, inteligente demais, aí é presidente da OAB. Valeu, André, um abraço. E deixa eu ver aqui, tem informação, é da Petrobras, né? A Petrobras informou hoje que chegou a um total de cerca de 6 bilhões de reais de recursos devolvidos à companhia em decorrência de acordos de colaboração, leniência, repatriações e renúncias. Segundo informações publicadas em sua agência de notícias, somente neste ano, mais de 1,2 bilhão de reais foi recuperado pela empresa. A mais recente devolução se refere ao acordo de colaboração premiada celebrado pelo Ministério Público Federal do Rio de Janeiro e executivos da Carioca Engenharia. Eles disseram através de nota que os ressarcimentos decorrem da condição de vítima da Petrobras nos crimes investigados no âmbito da Operação Lava Jato, foi o que destacou a petroleira. A companhia reafirma o seu compromisso de adotar as medidas cabíveis em busca do adequado ressarcimento dos prejuízos decorrentes que lhes foram causados, acrescentou. De acordo com a agência, a Petrobras atua como coautora do Ministério Público Federal e da União em 31 ações de improbidade administrativa em andamento, além de ser assistente de acusação em 85 ações penais relacionadas a atos ilícitos investigados pela Operação Lava Jato. Tá aí, uma boa quantidade de dinheiro repassada aí à Petrobras, que foi de verdade saqueada. Vamos dar sequência aqui ao nosso programa. Um abraço aqui para o Edson Lobão, muito obrigado pela audiência de todas as noites. Quem também manda mensagem aqui, deixa eu ver se está nesse telefone ou é neste outro telefone aqui, no telefone da redação. Nós temos uma mensagem aqui falando justamente o Tibério César. Um abraço aí para o meu irmão Tibério. Ele está dizendo aqui que a posse da nova gestão vai acontecer amanhã, dia 29, né, às 18h30. É isso, presidente? Então, como é que vai ser essa posse depois de uma campanha intensa realizada neste ano de 2021? Isso, Vonúvio. A posse está marcada para amanhã, dia 29, às 18h30, na sede da nossa instituição, onde faremos a transmissão, né, de forma administrativa e formal do cargo. Embora eu ainda responderei até o dia 31 de dezembro, né, ainda fico na presidência respondendo até o dia 31 e a partir do dia 1º de janeiro as atribuições e as responsabilidades já passam para a nova gestão, né, que o presidente eleito, doutor Hermes, e a vice-presidente, doutora Diana Paula, né, a quem eu já, desde então, desejo muita boa sorte, que façam uma profícua gestão e um profícuo trabalho. Sei que vão se dedicar muito à instituição, porque são 2 advogados realmente dedicados, não somente na sua profissão, mas que já têm também um trabalho desenvolvido à frente da nossa instituição, né? E encerramos mais esse triênio com a sensação realmente de dever cumprido, de que realizamos tudo o que nós poderíamos fazer, né, para a advocacia nesse triênio, nos readaptando, nos readequando, trabalhando sempre para melhorar cada vez mais o trabalho da nossa advocacia. Quero ressaltar, Vonúvio, uma grande conquista também, né, que nós tivemos nesse ano para a advocacia, era que os advogados tinham muita dificuldade, às vezes, no seu atendimento junto, por exemplo, à gerência do INSS, no atendimento direto do INSS, de forma pioneira. Nós, da subseção de Mossoró, travamos um diálogo, né, estabelecemos um diálogo a partir da gerência executiva de Mossoró, na pessoa do Dr. Jansen, a quem desde então eu gostaria de também agradecer, porque sempre foi muito solícito a todas as nossas demandas e desde julho que os advogados eles têm um atendimento prioritário, né? E esse atendimento ele é realizado na sede da subseção de Mossoró,
Então, os advogados hoje não precisam mais se deslocar ao INSS, né, com todo o conforto da nossa sede, com nossas secretárias prontamente para atender, com toda a estrutura, eles podem usufruir de mais esse serviço, né, dessa parceria, desse diálogo estabelecido através da OAB Mossoró, junto com o INSS, e deu tão certo, né, que a ideia ela foi copiada pela seccional do Rio Grande do Norte, e me parece que há cerca de um mês também estabeleceram esse convênio junto com a superintendência lá em Natal, e hoje em Natal também os advogados lá têm esse atendimento lá na sede da subseção, lá na sede da OAB Rio Grande do Norte, mas que isso é um trabalho iniciado através de um diálogo iniciado através da subseção de Mossoró. A posse, então, acontece amanhã, né? Eu falei que a senhora é presidente só até amanhã, mas, na verdade, segue até o final do ano. Mas, presidente, como é que fica? A senhora entra ali para a galeria de ex-presidentes da instituição como sendo a primeira mulher presidente da OAB Mossoró. E a senhora falou já no programa sobre a importância da participação da mulher nos quadros da instituição, mas também é importante destacar o fato de que muitos destes espaços não eram ocupados ou são ocupados de forma precária ou existe muito preconceito ainda. Como é ainda lidar com estas questões, mesmo diante de uma instituição que tem muita credibilidade, repito, que tem realmente ali muita força dentro da sociedade? Vonúvio, foi um grande desafio e essa questão das dificuldades que as mulheres ainda enfrentam até hoje para ocupar espaços de destaque, isso é uma questão cultural. Se isso é questão cultural, isso está enraizado em toda a nossa sociedade. E também na advocacia não é diferente, porque a advocacia, a OAB, ela é formada por advogados e advogados são pessoas, né? Mas acredito que nós quebramos já muitos paradigmas. Em 2018, quando nos candidatamos à presidência da instituição, nós já lutamos pela paridade de gênero, né? Tanto é que essa gestão ela foi formada por 50% de homens e 50% de mulheres. Esta paridade ela também foi estendida para as nossas comissões, dividimos as presidências das nossas comissões também. Não é dividir, é fazer com que a realidade de hoje, que do total de 100% de advogados que existem no Brasil, as mulheres elas já são metade da advocacia. Então, é preciso que essas mulheres também estejam equitativamente representadas nos cargos da instituição, né? E essa visão que nós tivemos ainda em 2018, quando foi agora ano passado, o Conselho Federal aprovou o projeto Valentina e hoje, no Brasil, todos os cargos eletivos da instituição, hoje, eles são formados 50% por homens e 50% de mulheres. Esta eleição, inclusive, foi a primeira eleição em que essa regra ela passou a vigorar de forma obrigatória. Na minha eleição, a cota era de 30%, né? Mas mesmo assim, por ser uma mulher, saber do quão foi difícil o caminho para chegar até aqui, é que em 2018, quando formamos a nossa chapa, quando formamos esse grupo que hoje encerra a gestão à frente da nossa instituição, já tratamos de colocar a mulher em destaque, de dar oportunidade às mulheres de desenvolverem o seu trabalho, de mostrar que somos sim capazes e que podemos ser mães, que podemos trabalhar, que podemos estar à frente de uma instituição e que ser mulher, ser mãe não é demérito algum e isso não é nenhum problema. Inclusive, em 2018 eu fiz a campanha grávida da minha segunda filha, fui mãe no mês de março e isso não foi nenhum fator impeditivo para que eu continuasse a trabalhar e estar à frente da nossa instituição, né? E eu acho que isso é muito representativo, Vonúvio, é um marco que nós estabelecemos, não só na nossa instituição, mas eu acho que isso serve de inspiração para muitas mulheres, inclusive, que estão nos assistindo, né? E para a sociedade, de uma forma geral, para mostrar que basta que nós tenhamos a oportunidade de mostrar o nosso trabalho, que nós temos capacidade, nós temos competência. Existem dados, inclusive, que as mulheres elas são mais qualificadas, elas estudam mais, se formam mais, têm mais especificações, mas ainda assim, na nossa realidade, essa divisão sexual do trabalho que ainda é estabelecida na nossa sociedade impede que essas mulheres, mesmo tão qualificadas, estejam ocupando esses espaços. Então, eu encerro essa gestão com muita alegria e com muita felicidade de ter tido a oportunidade de mostrar para a sociedade não só o trabalho à frente da instituição, não só o trabalho em prol da advocacia, mas também de passar essa mensagem de força para todas as mulheres. A senhora acredita, então, que através do exemplo deixado pela senhora, na próxima eleição da Ordem,
tanto para aqui, para Mossoró, para outras subseções, para a eleição estadual, as mulheres estarão mais fortalecidas? Certamente, Vonúvio, eu sou uma grande defensora disso, que as mulheres elas devem sempre ser protagonistas, que não podemos mais estar apenas como coadjuvantes dessas histórias. E ser protagonista não é só ser protagonista, estar à frente de um cargo principal. Ser protagonista é você também exercer liderança, é você dar a sua opinião, é você participar dos processos decisórios e não receber as decisões prontas, né? O que nós assistimos hoje, por exemplo, na política, é apenas o interesse na participação das mulheres para preenchimento de cotas. E não é isso que nós queremos. Queremos participar dos processos decisórios, queremos ser ouvidas, né? Ter a nossa importância de definir as questões importantes da política. Então, a participação da mulher, o protagonismo da mulher se dá exatamente nisso. E, obviamente, que estando à frente desses cargos, né, a gente poder mostrar um pouco da nossa força e da nossa capacidade e atestar que podemos, sim, igualmente aos homens, estar à frente de cargos tão importantes e fazer também a diferença. O que é que o Emerson Pinheiro e a Diana Paula vão encontrar na OAB depois do mandato da senhora? Vão encontrar, certamente, uma instituição bastante ativa, uma instituição bastante pujante, né? Os trabalhos que foram iniciados nessa gestão pelas comissões, acho que não podem parar. Existem trabalhos que foram realizados e que deram muito certo e que acho que devem ser aprimorados. Eu sempre defendo muito isso, não existe nada perfeito, nem nenhuma gestão perfeita. Eu acho que a gente sempre aprende com os erros, né? Para a gente poder evoluir, crescer e melhorar. Acho que trabalhamos muito e fizemos muito, mas ainda há muito mais a fazer. E eu tenho certeza que Emerson e Diana têm capacidade e competência para, da forma deles de administrar, darem continuidade a esse trabalho e fazer mais ainda, né? Fazer mais coisas. Eu acho que esse é o nosso sentimento, né? Acho que todo advogado e a sociedade também espera que essa instituição tão respeitada que é a OAB, ela continue trabalhando em prol da sociedade, em prol da advocacia, com novos projetos, se adaptando. Estamos saindo agora num momento de pandemia, né? E acredito que eles têm muitos projetos importantes também a implementar. E nós ficamos sempre na torcida, cada vez mais pelo fortalecimento da nossa instituição. Agora, doutora Bárbara, 2022 está chegando, um ano eleitoral, a gente está vendo o quão já está complicado, né, para a população, no geral, entender alguns embates que acontecem politicamente, e a OAB sempre é presente, né, em várias discussões no Brasil como um todo. Como é que a senhora avalia que deve ser o posicionamento da OAB nas eleições do próximo ano, tanto em nível nacional como estadual? Olha, Vonúvio, a OAB é uma instituição apartidária, né? Mas a OAB é uma instituição que defende o Estado Democrático de Direito, que defende os direitos humanos, que defende a nossa sociedade. Inclusive, a advocacia está elencada lá na nossa Constituição como essencial à administração da justiça, ela é essencial à nossa sociedade. Então, ela sempre vai intervir quando algum direito constitucional desse ele for violado, né? Seja por um lado ou seja por outro. Esse é o papel da nossa instituição, é garantir que a nossa Constituição ela seja efetivamente respeitada, né? Esse, inclusive, é um dos juramentos que nós, advogados, fazemos, né? Você se torna advogado no momento em que você presta um juramento perante os dirigentes da instituição. Você não se torna advogado quando você, por exemplo, se forma ou passa no exame de ordem. Então, nós juramos defender a democracia, juramos defender o Estado democrático, juramos defender as instituições, juramos defender a nossa sociedade, juramos defender as liberdades. Então, sempre que algum direito desse for violado ou for desrespeitado, a nossa instituição, ela irá, sim, intervir. Esse é o nosso papel. A senhora acha que existiu algum tipo de ameaça a esse Estado Democrático de Direito neste ano? Acho que existiram muitas ameaças, né? A OAB se posicionou, inclusive, nacional, firmemente em relação a isso. Acho que na pandemia também enfrentamos muitas violações em relação ao direito da saúde, né? E a OAB ela sempre esteve presente, marcando presença, se manifestando e trabalhando em conjunto para que essa ordem ela fosse restabelecida. Um abraço aqui para o João, da UPA do BH. Ele está dizendo que a OAB esteve, sim, visitando a UPA do BH e ele manda aqui o muito obrigado. Um abraço aí para João, todo o pessoal da equipe da UPA do BH.
Quem também acompanha aqui a gente é o Zé Maria, que está mandando mensagem todas as noites acompanhando aqui o nosso cenário político. O nosso programa já está chegando ao finalzinho e eu queria que a senhora fizesse aí uma mensagem a todos que estão nos acompanhando, principalmente para as advogadas e advogados, né, que acompanharam o trabalho da senhora ao longo desses 3 anos à frente da OAB Mossoró. Bom, Vonúvio, eu quero utilizar desse espaço nesse momento para agradecer a todos e a todas que estiveram conosco nesses 3 anos. Foram 3 anos desafiadores, 3 anos em que enfrentamos essa pandemia, mas que a advocacia, de forma abnegada, né, nos ajudou a enfrentar esse momento. Agradecer a toda a minha diretoria, a todo o nosso conselho, a todos os presidentes e membros de comissão. Inclusive, desde ontem começamos a entregar certificados de agradecimento e reconhecimento a esse trabalho. São pessoas que, de forma graciosa, né, deixam de estar trabalhando, dedicam parte do seu tempo para a nossa instituição, e isso é muito relevante e é muito importante, porque o respeito e a fortaleza da nossa instituição está exatamente nessa união e nesse trabalho que todos nós, advogados, né, realizamos para cada vez mais engrandecer a nossa instituição e assim a gente poder ajudar não só aos advogados, mas também à sociedade de uma forma geral. E quero também fazer um agradecimento especial ao meu vice-presidente Glauber, né, está cirurgiado em casa, se recuperando, mas já está tudo bem. E dizer que ele foi muito mais do que o meu braço direito, foi meu braço esquerdo. Eu sempre digo isso, foi o braço direito, foi o esquerdo, foi as pernas. E foi um grande presente que eu recebi nesse triênio dessa gestão, porque se tornou um grande amigo e esteve sempre ao meu lado, principalmente quando eu tive que me ausentar na minha licença maternidade e outros problemas. E eu gosto sempre de dizer que nós realizamos uma cogestão. Ele foi tão presidente quanto, e eu acho que ele merece esse reconhecimento aqui em público. Muito obrigada, Glauber, pela parceria de sempre. E convidar a todos, né, para estarem presentes amanhã. Nós convidamos as nossas autoridades, será transmitido pelos nossos canais a posse da OAB amanhã e desejar sucesso aos novos gestores. Seja sempre bem-vinda e o espaço sempre fica aberto aqui para a senhora. Eu que agradeço, Vonúvio. Boa noite. Glauber esperou passar a festa de Santa Luzia para poder fazer a cirurgia, né? Um abraço, Glauber. Obrigado também aí pela audiência e pela parceria. A você de casa, a gente agradece a audiência. Amanhã, 7h25 da noite, a gente volta aqui com mais uma edição ao vivo do Cenário Político TCM. Boa noite, até lá.